Olá pessoal, falar hoje um pouco a respeito de um aspecto que uma pessoa que segue o canal me questionou em um dos vídeos e me fez considerar a importância de gravar sobre esse assunto. Essa pessoa me questionou a respeito de alguns momentos da obra freudiana na qual ele atribui alguns dos males psíquicos à masturbação ou ao coito interrompido. Então, existem algumas obras do Freud que ele afirma que muitos das causas de neurose viriam da masturbação, e que seria uma satisfação incompleta na fase adulta, diferente da criança no início, que ela tem uma satisfação autoerótica, no caso do adulto, o seu desejo é direcionado ao outro, e a questão do coito interrompido, que seria também uma prática mais comum da época dele, hoje ainda utilizado, mas talvez nem tanto, que é de realmente você a prática sexual sem ejaculação interna no outro, ou seja, a retirada do órgão sexual para ejaculação externa. Isso, segundo Freud, seria uma questão muito implicada no desenvolvimento de parte das neuroses. E o que é preciso avaliarmos referente a isso? Eu sempre afirmo, principalmente em relação ao Freud, que viveu há mais de 100 anos atrás e que muitas das suas teorias foram desenvolvidas por volta de 100 anos atrás, as teorias mais iniciais, pelo menos, que é preciso termos sempre uma cautela de considerar esse tempo. É um outro tempo, é um tempo no qual a ciência caminhava de uma maneira muito primária ainda, havia um engatinhamento da ciência e do meio científico, e haviam teorias científicas bastante duvidosas, como, por exemplo, a teoria da questão da masturbação. Então existia nesse período uma certa compreensão de que a masturbação ela desperdiçava material genético valioso, porque se entendia até então que os homens tinham um número e uma quantidade e qualidade de esperma limitado. Então existia um volume de esperma masculino que possuía inicialmente uma qualidade maior e conforme ele ia sendo utilizado, ele ia caindo em qualidade e ele tendia à escassez. Em um período onde a reprodução era bastante valorizada, isso era visto como um problema. Então, o fato de desperdiçar, entre aspas, esperma, poderia significar futuramente, se essa pessoa desejasse uma reprodução, a chance maior de se ter filhos com deficiências, com algum tipo de problema genético, assim como também uma possível escassez desse material e uma dificuldade maior na gravidez ou na geração de filhos. Sabemos hoje que isso está longe de ser uma teoria coerente, por sinal, é justamente o inverso. Tanto é que o corpo masculino tende a ter ejaculações noturnas, justamente como uma forma de renovar a produção de esperma, porque é uma produção que permanece, diferente do caso da mulher, que sim tem número de óvulos limitado e justamente por isso que acontece a menopausa. No caso dos homens, há uma produção de esperma até a sua morte e não necessariamente há uma diferenciação em qualidade desse esperma. Portanto, essa teoria científica caiu por terra há algum tempo, mas não no período freudiano. E é importante termos isso muito claro, porque isso certamente influenciou essas afirmações de Freud. Então, em algum nível, ele foi influenciado ao produzir esse discurso por todo um contexto que privilegiava a reprodução, que considerava como errado descartar esse material genético muito valioso do esperma. Então, tudo isso, entre aspas, contaminou o pensamento freudiano. Não podemos perder isso de vista. Então tem que ser avaliado com muita cautela esses momentos em que o Freud faz essas afirmações nas suas obras, porque parte dessas afirmações tem um sentido psicológico, como o caso do coito interrompido. De fato, há alguma reverberação psíquica que pode gerar algum tipo de situação mais complicada ou não,
Mas também há muito desse contexto que permeava esse período. Não podemos perder isso de vista, porque quando perdemos isso, somos anacrônicos. Trazemos um pensamento de 100 anos atrás para um contexto completamente diferente daquele, com conhecimentos completamente diferentes daqueles. Então, o pensamento freudiano é sim válido, mas sempre sendo feita uma leitura crítica, sempre sendo reavaliado, sempre sendo pensado o que estava em voga naquela situação, o que permeava os pensamentos daquele período, o que se discutia naquela época. Nunca podemos perder isso de vista. Então, quando forem ler esses aspectos no Freud, assim como tantos outros que eu já menciono ao longo de vídeos, assim como a questão, por exemplo, da visão familiar que Freud expõe nas suas obras, a questão de várias questões, a própria questão da homossexualidade ou da homoafetividade, tudo isso tem que ser visto com muita cautela e sempre contextualizando, sempre lembrando que é uma obra escrita há algumas delas há 100 anos, outras um pouco mais jovens, mas ainda assim uma obra que tem uma distância temporal bem considerável do nosso período. Então não podemos perder de vista isso. Obrigado, é essa mesma a questão que eu queria apresentar. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.